O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandi Parva. Capítulo 144. Vidura e Kunti falam. Kunti vai até Karna. Vaisampayana disse, após o fracasso das solicitações de Krishna pela paz, e depois que ele tinha partido até os Pandavas a partir dos Kurus, Kshatri se aproximou de Prita e disse estas palavras lentamente em aflição. Ó mãe de filhos vivos, tu sabes que a minha inclinação é sempre para a paz, e embora eu apele até ficar rouco, Suryodhana ainda não aceita as minhas palavras. O rei Yudhishthira, tendo os Shedis, os Panchalas, e os Kekayas, Bhima e Arjuna, Krishna, e Udana, e os gêmeos como aliados, permanece ainda em Upaplavya, e por afeição pelos parentes, procura a retidão somente, como um homem fraco, embora ele seja possuidor de grande força. O rei Dhritarashtra que, embora velho em idade, não efetua a paz, e embriagado com orgulho de filhos, trilha um caminho pecaminoso. Pela pecaminosidade de Jayadrathakarna e do Sasana e do filho de Suvala, dissensões internas irromperão. Aqueles que se comportam injustamente para com aquele que é justo, realmente esse pecado deles logo produz suas consequências. Quem é que não se encherá de tristeza à visão dos Kurus oprimindo a retidão dessa maneira? Quando Keshava retornar sem ter podido ocasionar a paz, os Pandavas certamente se dirigirão para a batalha. Por causa disso, o pecado dos Kurus levará a uma destruição de heróis. Refletindo sobre tudo isso, eu não consigo dormir de dia ou de noite. Ouvindo essas palavras proferidas por Vidura, que sempre desejou aos filhos dela a realização de seus objetivos, Kunti começou a suspirar pesadamente, afligida pela angústia, e começou a pensar consigo mesma, que vergonha para a riqueza, por causa da qual esse grande massacre de parentes está prestes a se realizar. De fato, nessa guerra, aqueles que são amigos sofrerão derrota. Qual pode ser uma dor maior do que esta? Que os Pandavas, os Shedis, os Panchalas, e os Yadavas, reunidos, lutem com os Bharatas. Na verdade, eu vejo demérito na guerra. Por outro lado, se nós não lutarmos, pobreza e humilhação serão nossas. Em relação à pessoa que é pobre, até a morte é benéfica para ela. Por outro lado, o extermínio de parentes não é vitória. Enquanto eu reflito sobre isso, o meu coração se enche de tristeza. O avô Bhishma, o filho de Santanu, o preceptor Drona, que é o principal dos guerreiros, e Karna, tendo adotado o lado de Duryodhana, aumentam os meus temores. O preceptor Drona, me parece, nunca lutará de bom grado contra seus pupilos. Em relação ao avô, porque ele não mostrará alguma afeição pelos Pandavas. Há somente esse pecaminoso Karna então, de mente iludida e sempre seguindo a liderança iludida do pecaminoso Duryodhana, que odeia os Pandavas. Obstinadamente procurando aquilo que prejudica os Pandavas, esse Karna é, além disso, muito poderoso. É isso que me angustia no momento. Indo gratificá-lo, eu hoje revelarei a verdade e procurarei atrair seu coração para os Pandavas. Satisfeito comigo, enquanto eu estava vivendo nos aposentos internos do palácio de meu pai, Kuntiboja, o santo Durvasa me deu um benefício na forma de uma invocação consistindo em mantras. Refletindo por muito tempo com o coração trêmulo sobre a força ou fraqueza daqueles mantras e o poder também das palavras do Brahmani, e por consequência também da minha disposição como mulher, e minha natureza como uma moça imatura, deliberando repetidamente e enquanto protegida por uma ama de confiança e cercada por minhas criadas, e pensando também em como não incorrer em alguma censura, como manter a honra de meu pai, e como eu mesma poderia ter uma acessão de boa sorte sem ser culpada de nenhuma transgressão, eu, finalmente, me lembrei daquele Brahmani e o reverenciei, e tendo obtido aqueles mantras, por excesso de curiosidade e insensatez, eu convoquei, durante a minha virgindade, o deus Surya.
Ele, portanto, que foi levado em meu útero durante a minha juventude, porque ele não deveria obedecer às minhas palavras que são sem dúvida aceitáveis e benéficas para seus irmãos. E refletindo dessa maneira, Kunti tomou uma decisão excelente. E tendo tomado aquela decisão, ela foi à sagrada corrente, que recebeu o nome de Bhagirata. E tendo alcançado as margens do Ganges Prita, ouviu o canto dos hinos védicos por seu filho, dotado de grande bondade e firmemente devotado à verdade. E enquanto Karna permanecia com o rosto virado para o leste com braços erguidos, então a desamparada Kunti, por causa de seus interesses, ficou atrás dele, esperando a conclusão das orações. E a senhora da linhagem de Vrishni, aquela esposa da casa de Kuru, afligida pelo calor do sol, começou a parecer uma guirlanda de lótus murcha. E, finalmente, ela ficou na sombra fornecida pelas peças de roupas superiores de Karna. E Karna, de votos regulados, disse suas orações até suas costas ficarem aquecidas pelos raios do sol. Então, se virando para trás, ele viu Kunti e ficou cheio de surpresa. E saudando-a de forma apropriada e com palmas unidas, aquele principal dos homens virtuosos, dotado de grande energia e orgulho, isto é, Vrisha, o filho de Vikartana, se curvou a ela e disse as seguintes palavras. Capítulo 145. Kunti revela a Karna o seu real nascimento. Karna disse: Eu sou Karna, filho de Radha e Adhirata. Para que, ó senhora, tu vieste aqui? Dize-me o que eu posso fazer por ti. Kunti disse: Tu és filho de Kunti, e não de Radha. Nem Adhirata é teu pai. Tu, ó Karna, não és nascido na classe Suta. Acredita no que eu digo. Tu foste gerado por mim enquanto eu era uma donzela. Eu te levei primeiro em meu útero. Ó filho, tu nasceste no palácio de Kuntiraja. Ó Karna, aquele Surya divino que resplandece em luz e torna tudo visível, ó o principal de todos os manejadores de armas, te gerou em mim. Ó irresistível, tu, ó filho, foste dado à luz por mim na residência do meu pai, enfeitado com brincos naturais e envolto em uma cota de malha natural, e resplandecendo em beleza. Que tu, sem conhecer teus irmãos, portanto, por ignorância, sirva ao filho de Dhritarashtra, não é apropriado. Isso é impróprio especialmente em ti, ó filho. A satisfação do pai e da mãe, que é a única que mostra afeição por seu filho, tem, ó filho, na questão de determinar os deveres dos homens, sido declarada como o maior de todos os deveres. Adquirida antigamente por Arjuna, a prosperidade de Yudhishthira, por avareza, foi tirada à força por pessoas más. Tomando-a de volta dos filhos de Dhritarashtra, desfruta daquela prosperidade. Deixa os Kurus verem hoje a união de Karna e Arjuna. Vendo-a de teu irmão unidos em laços de amor fraterno, deixa aquelas pessoas perversas se curvarem a vocês. Que Karna e Arjuna sejam chamados da mesma maneira como Rama e Janardana. Se vocês dois estiverem juntos, o que não poderá ser realizado no mundo? Ó Karna, cercado por teus irmãos, tu sem dúvida brilharás como o próprio Brahma cercado pelos deuses na plataforma de um grande sacrifício. Dotado de todas as virtudes, tu és o principal de todos os meus parentes. Não deixes o epíteto filho de Suta se vincular a ti. Tu és um parta, dotado de grande energia. Capítulo 146. Karna afirma sua posição de lutar com Arjuna. Devotado à verdade. Vaisampayana disse. Depois que Kunti tinha dito isso, Karna ouviu uma voz afetuosa saída do círculo solar. Vinda de uma grande distância, aquela voz foi proferida pelo próprio Surya com afeto paterno. E ela dizia: as palavras ditas por Prita são verdadeiras. Ó Karna, age de acordo com as palavras de tua mãe. Ó tigre entre homens, grande bem resultará para ti se tu seguires totalmente essas palavras. Vaisampayana continuou.
Embora assim abordado por sua mãe, e por também seu pai, o próprio Surya, o coração de Karna, contudo não vacilou, pois ele era firmemente dedicado à verdade. E ele disse: ó Dama Kshatriya, eu não posso admitir o que tu disseste, isto é, que obediência às tuas ordens constitui no meu caso o maior dos meus deveres. Ó mãe, eu fui abandonado por ti logo que eu nasci. Essa grande injúria, envolvendo risco para a própria vida, que tu me fizeste, tem sido destrutiva das minhas realizações e fama. Se, de fato, eu sou um kshatriya, eu fui, por ti, privado de todos os ritos de um kshatriya. Que inimigo teria me feito uma injúria maior? Sem me mostrar piedade, quando tu deverias tê-la mostrado, e tendo me mantido privado de todos os ritos que são obrigatórios por consequência da ordem de meu nascimento, portanto, tu não porás teu comando sobre mim hoje. Tu nunca antes procuraste o meu bem como uma mãe deve. Tu te diriges a mim hoje, no entanto, desejando fazer bem para ti mesma. Quem é que não teria medo de Dhananjaya tendo Krishna com ele como um motorista de seu carro? Se, portanto, eu for hoje aos Partas, quem é que não me consideraria como fazendo isso por medo? Até agora, ninguém sabia que eu era irmão deles. Se, anunciando na véspera da batalha que eu sou seu irmão, eu fosse aos Pandavas, o que todos os kshatriyas diriam? Provido de todos os objetos de desejo, e adorado por eles com o objetivo de me fazer feliz, como eu posso tornar aquela amizade dos filhos de Dhritarashtra completamente vã? Tendo provocado hostilidades com outros, eles sempre servem a mim respeitosamente, e sempre me reverenciam, como os vasos reverenciam Vasava. Eles pensam que ajudados pelo meu poder eles são capazes de enfrentar o inimigo. Como eu posso então frustrar essa esperança nutrida por eles? Comigo como seu navio, eles desejam cruzar o oceano intransponível da batalha. Como eu posso então abandonar a eles que estão desejosos de cruzar aquele oceano o qual não tem outra balsa? Essa é a hora em que todos aqueles, que têm sido sustentados pelos filhos de Dhritarashtra, devem se esforçar por seus mestres. Eu sem dúvida agirei por eles, indiferente até a minha vida. Aqueles homens pecaminosos de coração instável que, bem alimentados e bem supridos com tudo o que é necessário por seus mestres, anulam o benefício recebido por eles quando chega a hora de devolvê-lo, são ladrões dos bolos de seus mestres, não tem nem este nem o outro mundo para eles. Eu não falarei enganosamente para ti. Por causa do filho de Dhritarashtra, eu lutarei contra os teus filhos com toda a minha força e poder. Eu não devo, no entanto, abandonar a bondade e a conduta que convém aos bons. As tuas palavras, portanto, embora benéficas, não podem ser obedecidas por mim agora. Essa tua solicitação a mim, contudo, não será inútil. Exceto Arjuna, teus outros filhos, Yudhishthira, Bhima, e os gêmeos, embora eu possa resistir a eles em luta e eu também possa matá-los, não serão mortos por mim. É com Arjuna somente, entre todos os combatentes de Yudhishthira, que eu lutarei. Matando Arjuna em batalha, eu obterei grande mérito, ou morto por Savyasashin, eu serei coberto de glória. Ó dama famosa, o número de teus filhos nunca será menor do que 5. 5 ele sempre será, ou comigo, ou com Arjuna, e eu mesmo morto. Ouvindo essas palavras de Karna, Kunti, que estava tremendo de aflição, abraçou seu filho que estava impassível por sua fortaleza, e disse: de fato, ó Karna, mesmo que o que tu dizes pareça ser possível, os Kauravas certamente serão exterminados. O destino é tudo. Tu, no entanto, ó opressor de inimigos, concedeste aos teus 4 irmãos a promessa de segurança. Que essa promessa seja levada em tua lembrança no momento do disparo de armas em batalha. E tendo dito tudo isso, Prita também se dirigiu a Karna, dizendo: abençoado sejas tu, e que saúde seja tua. E Karna respondeu para ela, dizendo: que assim seja. E eles então deixaram o local, indo em direções diferentes. Capítulo 147. Krishna relata palavras de Bhishma para Duryodhana.
Vaisampayana disse. Voltando para o Paplavya de Hastinapura, aquele castigador de inimigos, Keshava, relatou para os Pandavas tudo o que tinha acontecido, e deliberando com eles por um longo espaço de tempo, e mantendo repetidas consultas, Sauri foi para os seus próprios aposentos para descansar. E dispensando todos os reis, com Virata e outros em sua liderança, os 5 irmãos, os Pandavas, quando o sol tinha se posto, disseram suas preces noturnas. E com corações sempre fixos em Krishna, eles começaram a pensar nele. E, finalmente, trazendo Krishna da linhagem de Dasara para o seu meio, eles começaram a deliberar novamente acerca do que eles deveriam fazer. E Yudhishthira disse: Alto de olhos parecidos com pétalas de lótus, cabe a ti nos dizer tudo o que tu disseste para o filho de Dhritarashtra na Assembleia dos Kurus, tendo ido para Nagapura. Vasudeva disse: Tendo ido para Nagapura, eu dirigi ao filho de Dhritarashtra na Assembleia palavras que eram verdadeiras, razoáveis, e benéficas. Aquele indivíduo de mente perversa, no entanto, não as aceitou. Yudhishthira disse: Quando Duryodhana desejou seguir pelo caminho errado, o que o idoso avô Kuru disse, ó Orishikesa, para aquele príncipe vingativo. O que também o preceptor altamente abençoado, o filho de Bharadvaja, disse. E o que seus pais Dhritarashtra e Gandhara disseram. O que o irmão mais novo do nosso pai, Kshatri, que é a principal de todas as pessoas familiarizadas com virtude, e que está sempre afligido com tristeza por causa de nós a quem ele considera como seus filhos, disse para o filho de Dhritarashtra. O que disseram também todos os reis que se encontravam naquela assembleia. Ó Janardana, conta tudo isso para nós, exatamente como aconteceu. Tu já disseste para nós todas as palavras desagradáveis que os chefes Kuru Bhishma e Dhritarashtra e outros naquela assembleia dos Kurus disseram para o pecaminoso Duryodhana que está dominado pela luxúria e cobiça, e que se considera sábio. Aquelas palavras, no entanto, ó Keshava, desapareceram da minha memória. Ó Govinda, eu desejo ouvir, ó Senhor, todas aquelas palavras novamente. Age de modo que a oportunidade não passe. Tu, ó Krishna, és nosso refúgio, tu és nosso Senhor, tu és nosso guia. Vasudeva disse: Ouve, ó rei, as palavras que foram endereçadas ao rei Suryodhana no meio da assembleia dos Kurus, e, ó rei dos reis, as mantém em tua mente. Depois que as minhas palavras estavam terminadas, o filho de Dhritarashtra riu alto. Muito enfurecido por isso, Bhishma então disse: Ouve, ó Duryodhana, o que eu digo para a preservação da nossa família, e tendo ouvido isso, ó tigre entre reis, faze o que é benéfico para a tua própria casa. Ó Senhor, ó rei, meu pai Santanu era amplamente conhecido no mundo. Eu era, inicialmente, seu único filho. Um desejo surgiu de repente em seu coração quanto a como ele poderia obter um segundo filho, pois os sábios dizem que um único filho é nenhum filho, que a minha linhagem não seja extinta e que a minha fama possa ser propagada. Esse mesmo era o seu desejo. Sabendo que esse era seu desejo, eu obtive Kali para se tornar minha mãe, tendo eu mesmo feito uma promessa muito difícil de cumprir, por meu pai como também por nossa família. Como, por consequência daquela promessa, eu não posso ser rei e parei minha semente vital, e, naturalmente, conhecido por ti. Eu não me aflijo por isso. Cumprindo esse meu voto, vê, eu estou vivendo em felicidade e alegria. Nela, ó rei, nasceu meu irmão mais novo, aquele sustentador belo de braços fortes da família de Kuru, ou seja, Vishitravirya de alma virtuosa. Depois da ascensão de meu pai para o céu, eu instalei Vishitravirya como o soberano do reino, que era meu, enquanto eu me coloquei sob ele como um empregado dele. Ó rei dos reis, eu então trouxe para ele esposas adequadas, tendo derrotado muitos monarcas reunidos. Tu ouviste sobre isso muitas vezes. Algum tempo depois, eu estava engajado em um duelo com o formidável Rama. Por medo de Rama, meu irmão fugiu, além do mais igualmente seu súdito o abandonou.
Durante esse período, ele ficou muito apegado às suas duas esposas e consequentemente teve um ataque de tísica. Após sua morte, houve anarquia no reino e o chefe dos deuses não derramou nenhuma gota de chuva sobre o reino. Os súditos então, afligidos por medo da fome, se apressaram em direção a mim e disseram: os teus súditos estão a ponto de ser exterminados. Sê tu nosso rei por causa do nosso bem. Dissipa esta seca. Abençoado sejas tu, ó o perpetuador da linhagem de Santano. Teus súditos estão sendo imensamente afligidos por enfermidades severas e terríveis. Muito poucos deles ainda estão vivos. Cabe a ti, ó filho de Gangá, salvá-los. Dissipa estas torturas. Ó herói, cuida dos teus súditos corretamente. Já que tu estás vivo, não deixes o reino ir para a destruição. Ouvindo essas palavras deles proferidas em uma voz lamentosa, o meu coração ficou imperturbado. Lembrando-me do comportamento dos bons, eu desejei manter minha promessa. Então, ó rei, ó cidadãos, minha própria mãe Kali auspiciosa, nossos empregados, os sacerdotes e os preceptores da nossa casa, e muitos brahmanes de grande erudição, todos tomados por grande angústia, me pediram para ocupar o trono. E eles disseram: quando tu estás vivo, o reino governado antigamente por Pratipa irá para a ruína. Ó tu de coração magnânimo, sê tu o rei para o nosso bem. Assim abordado por eles, eu juntei minhas mãos e, eu mesmo cheio de angústia e muito afligido, revelei a eles o voto que eu tinha feito por respeito filial. Eu repetidamente lhes informei que por causa da nossa família eu tinha feito votos de viver com a semente vital interrompida e renegando o trono. Foi especialmente por minha mãe, além disso, que eu fiz isso. Eu, portanto, pedi a eles para não me oprimirem. Eu novamente uni minhas mãos e conciliei minha mãe, dizendo: ó mãe, gerado por Santano e sendo um membro da linhagem de Kuru, eu não posso falsificar minha promessa. Eu repetidamente disse isso a ela. E, ó rei, eu disse também: foi por ti especialmente, ó mãe, que eu fiz esse voto. Eu sou na verdade teu empregado e escravo, ó mãe, tu que és distinta por afeto materno. Tendo rogado a minha mãe e ao povo dessa maneira, eu então pedi ao grande sábio Vyasa para gerar filhos nas esposas de meu irmão. De fato, ó rei, eu mesmo e minha mãe gratificamos aquele rishi. Finalmente, ó rei, o rishi concedeu nossos rogos na questão das crianças. E ele gerou 3 filhos ao todo, ó o melhor da família de Bharata. Teu pai nasceu cego, e por causa desse defeito congênito de um sentido ele não pode se tornar rei. O célebre Pandu de grande alma se tornou rei. E como Pandu se tornou rei, seus filhos devem obter sua herança paterna. Ó Senhor, não disputes, dá a eles metade do reino. Quando eu estou vivo, que o outro homem é competente para reinar. Não desconsideres as minhas palavras. Eu só desejo que haja paz entre vocês. Ó Senhor, ó Rei, eu não faço distinção entre tu e eles, mas amo todos vocês igualmente. O que eu tenho dito para ti representa também a opinião de teu pai, de Gandhari, e também de Vidura. As palavras daqueles que são idosos devem sempre ser ouvidas. Não desconsideres essas minhas palavras. Não destruas tudo o que tu tens e a terra também.